A turma do teu amigo inventou, quando eu tava grávida, inventou uma história que eu tinha feito um enxoval em Miami. Tu já deve ter visto, né? Essa história. Tu acreditou no enxoval? Tô até agora eu não entro nessa. Tô até agora esperando. Pode ser transformado em dólares agora, porque a criança já tá grande, mas não. Mas não vem ao caso. Não vamos falar mal dos teus amigos aí, que a gente tá indo bem no papo. Eu sou amigo do Kim, tá? E assim, e pra mim, bom, já falei isso, toda vez que ele vem aqui eu falo, cara, seu maior defeito é... Ser do MBL. Não ser do MBL, não com essas palavras. Eu falo que o seu maior defeito dele é ser político. E várias vezes eu já perguntei pra ele, cara, por que tu tá no MBL e tal? Mas isso até o MBL eu sinto... Ele exatamente não tá, né? Ele exatamente criou. Né? E assim, mas sabe que no começo, assim, eu até já conversei sobre isso com ele. Que, cara, porra, vocês que usaram umas armas, assim, que eu condeno e tal. Então, assim, eu tenho várias ressalvas ao MBL. Eu tenho várias ressalvas ao PT, eu tenho várias ressalvas Eu também, mas o que eu quero te contar é a consequência disso. Tá. Falei dele brincando só pra... Mais fácil falar verdades brincando do que falar brava, né? Já parou pra trocar uma ideia? Não tenho vontade se ele não me pedir desculpa pelo que ele fez comigo e com a minha vida. Eu entendo. Tem premissas, né? Entendo. Para as conversas avançarem, tem que ter reconhecimento de erros. Tudo bem, eu entendo. Né? Mas vamos lá. Aí, beleza. Aí, o que acontece? Sinto a mesma coisa com outras pessoas. Não é nenhum sentimento. Pra mim é uma premissa, assim, né, da vida. Se tu erra, todo mundo tem direito ao erro, ninguém é perfeito, mas reconhece o erro pra avançar. Sem reconhecer o erro pra avançar não dá, né, amigo? É difícil, sim. Aí não dá. Mas vamos lá. O que acontece? Com aquilo ali, minha vida virou de ponta cabeça. Minha filha foi agredida com 40 dias, porque afinal de contas eu tava com um pano amarrado, sling. Aquilo tinha que ter sido comprado na Coreia do Norte ou em Cuba, não podia ter sido comprado em Miami, que eu nem conheço Miami. E... Tá, por que eu tô te falando isso? Aí começou a ter várias matérias sobre isso, né? Eu tava assim, cara, não existe mais a verdade, só existe esse debate. Se eu tenho direito de comprar ou se eu não tenho direito de comprar, eu não comprei. Não quero debater o meu direito de comprar, óbvio que eu tenho direito de comprar o que eu quiser, né? Eu quero dizer que eu não comprei. Não existia espaço para isso. Porém, um dia, eu tô no meu gabinete, eu era deputada, e entra um procurador do Estado. Uma pessoa que estudou e tal. E tinha um site que fazia tem um tipo de fake news clássica, né? Que é dizer que está fazendo comédia para ferrar com a vida dos outros, mas com um padrão jornalístico. Esse site fazia isso. Ele copiava um jornal, criava uma manchete falsa e dizia, é óbvio que é absurdo, que ninguém vai achar que é verdade. Aí vê o caso. Ele entra e fala assim, que entrevista genial. Que entrevista, doutor? A tua. Que entrevista, doutor? Aquela que tu diz que foi parar em Miami, porque, afinal de contas, pegaste o avião para Cuba e desceste no lugar errado. Eu fiquei olhando para ele. Ou seja, como é que tu vai querer que uma pessoa que acredita nisso, que ele entenda que a internet ia ser relevante para as eleições? Ele estava achando que era verdade, tu entendeu? Então, assim, aí eu ia contar isso para as pessoas, e as pessoas me diziam assim, ai, que mal tem acharem que tu fez enxoval em Miami, para. Tem. Porque aquilo despertou um comportamento de ódio. Porque, afinal de contas, não era sobre o enxoval, era sobre a hipocrisia. Ah, olha que hipócrita. Fica falando uma coisa e fazendo outra. Aí tinha no outro lado o Olavo de Carvalho. Como é que a gente trata os hipócritas? Grita, achincalha, ameaça. Eles não podem passar incólumes, né? Então, era um processo de construção. Só que essa turma não estava nesse mundo. Não estava conectada. Então, eu estava achando assim, quando começar a TV, e eu ouvia isso bastante, vai entrar o fulano com o seu partido com sede em todas as capitais e vai acontecer. Então, não, até hoje existe dificuldade disso. Vê só, a produção de políticas públicas, né? Que é a área da minha pesquisa, do meu doutorado. Como é que tu pode ter elaboração de políticas públicas que não leve em conta o processo de comunicação? Há 10 anos, 15 anos... Tu fazia lá uma política, depois tu avaliava ela, e o impacto dela na sociedade, ele era observado aos poucos. Vacina. Ah, fiz a campanha de vacinação. Como é que eu vou ver se ela teve sucesso ou não? Ah, lá depois dos 3 meses, o índice de vacinação. Agora, tu tem como fazer a política e ir avaliando a adesão das pessoas à vacinação com informações em tempo real, tanto pela tecnologia que o posto tem, mas pelos comentários das pessoas nas redes, né? Tudo isso tem que ser transformado, Igor. Aí eu vou lá e faço uma campanha de vacinação dizendo, é importante se vacinar.
Será que é esse o certo? Ou o certo é dizer, olha só, pessoal, essa vacina, ela não gera tal doença. Isso é uma invenção que surgiu assim, assim, assim. Por que eu tô te dizendo isso? Porque a dúvida das pessoas não é se é importante ou não. As pessoas acreditam que a vacina gera doença X, Y ou Z. Mas se eu não tenho monitoramento de redes, como é que eu vou ter a campanha certa para enfrentar o problema? Eu tô achando que o problema é só que não tinha campanha de vacinação. Não tinha campanha e tem campanha permanente, fomentada inclusive pelo algoritmo, porque o livro fala especificamente do início das campanhas contra a vacinação nos Estados Unidos, né? Como isso foi um elemento que dava para identificar, né? Então, se eu não tenho os elementos, eu não tenho nem como elaborar políticas públicas mais que consigam responder ao problema real que a gente enfrenta, né? Então, o nível de transformação é muito gigante. Vê, quando a gente criou o Instituto, lá em 19, início de 19, né, final de 18, a gente fez uma série de vídeos. Algumas com os personagens, as vítimas centrais, e outras sobre temas. Quais eram? 19, né, início, janeiro. Não tinha pandemia. Qual foi um dos temas que a gente abordou? A gente abordou, no início, alguns vídeos temáticos, vacina e urna. Porque na minha rede, que sou uma mãe, era o dia inteiro, há anos, as pessoas me perguntando sobre a vacina do 4º mês. A tal vacina, será que eu dou para minha filha? Será que eu não dou? Porque era um canal aberto, porque se identificavam comigo pela maternidade. Muito antes da pandemia. Entende?